Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia. Hoje, o dia de sexta-feira, glória a Deus, amados, por mais uma semana que está a terminar e obviamente uma semana que está a começar. Eu quero saber como foi o vosso dia, mas como vocês podem ver aqui, isto foi gravado, são 11 horas, então foi gravado um pouco antes, mesmo para nós prepararmos as coisas, porque amanhã, se Deus permitir, Sara e eu voltaremos para a nossa cidade e então, para podermos estar um pouco aqui em família, nós decidimos gravar esta live, ok? Mas eu quero saber como foi o vosso dia, por favor, escrevam no chat para que eu leia enquanto a gravação passa para vocês, ok? Amados, hoje os versículos que nós vamos ler, eles estarão na descrição. Nós temos feito assim, graças a Deus poderemos fazer isso, mas nós vamos começar com Gênesis capítulo 39. Então eu vou orar e, se Deus permitir, vamos ler e meditar um pouco sobre aquilo que nós vamos ler, ok? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Pai, e seja sempre feita a tua vontade assim como ela é feita no céu. A tua vontade é feita de maneira plena no céu, e é por isso que nós dizemos, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Obrigado pelo pão diário que tu nos dás, pelas coisas mínimas, aparentemente mínimas, mas que são essenciais para a nossa vida, comer, beber e vestir. A tua palavra diz que nós não precisamos estar preocupados com essas coisas porque, buscando o teu reino e a tua justiça, essas coisas nos são acrescentadas, elas nos são dadas naturalmente, Pai. Toda honra e glória sejam para ti, Pai. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Eu peço, Pai, que tu perdoes verdadeiramente os nossos pecados. Quando eu digo verdadeiramente, eu estou a falar de nós, que nós nos arrependamos verdadeiramente, para que então passemos a desfrutar desta bênção, desta comunhão que temos através do teu Filho amado Jesus Cristo, que tu enviaste por amor a nós, por amor a nós. Tu enviaste o teu Filho, ele viveu a vida perfeita, morreu por nós. Ao terceiro dia ressuscitou por causa da santidade, por meio do teu Espírito Santo. E foi glorificado passado uns dias junto de ti e está à tua direita, Pai, intercedendo por nós, através do seu sangue que ele derramou, que ainda agora aqueles que se chegam a ti têm o sangue vivo de Cristo Jesus, o sangue que realmente todo aquele que se chega a ti tem a redenção dos pecados. E por causa disso, por causa dessa fé em Cristo Jesus, a salvação. Obrigado, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, amados. Nós vamos já passar para a leitura Gênesis 39 até Gênesis 41, versículo 16. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço de casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Glória a Deus, amados. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: Meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu.
Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: Venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, supostamente, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que, em pouco tempo, encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram, cada um sonho. E cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: Por que vocês estão preocupados? Eles responderam: Esta noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho, vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer e em pouco tempo produziram cachos de uvas. Eu tinha na mão o copo de faraó. Tomei um dos cachos de uvas, espremi o suco na taça e a coloquei na mão do faraó. José disse: Este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó para que me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou na prisão onde fui lançado sem motivo justo. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: Também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães, brancos, empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo o tipo para o faraó. Mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça. José lhe disse: Este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó pendurará sua cabeça em um poste e as aves comerão
sua carne. 3 dias depois era o aniversário de Faraó e ele preparou um banquete para todos os oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Ele levou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao Faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nada. 2 anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez viu 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás o senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos copeiros e eu tivemos cada um sonho. Cada um sonho. E cada sonho tinha seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora o faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Disse o faraó a José: tive um sonho esta noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Glória a Deus, amados. Vamos ver aqui rapidamente algumas coisas. Coisas muito interessantes. Vejam aqui que a mulher continuava a assediar José diariamente, a mulher de Potifar. Mas ele se recusava ao deitar-se com ela. Amados, isto foi uma prova intensa para José. E que nenhum homem consegue escapar-se disto, a menos que seja pela vontade e misericórdia de Deus, neste caso, pela força que Deus dá. Existem cristãos que conseguem escapar disto, mas mesmo assim é Deus quem dá a força a esses, mesmo que eles não sejam cristãos. Porque escapar de uma mulher, acredito que fosse bela, porque era mulher do capitão da guarda, chamado Potifar. Acredito que ela fosse bela. E ela sempre a tentar José. Amados, isto é muito complicado. É complicado para uma mulher, se um homem estiver sempre ali, à perna dela, entre aspas. Mas para um homem não é apenas complicado, mas sim impossível. Só Deus consegue dar capacidade de um homem de aguentar tal assédio de uma mulher com poder e bonita. Só Deus consegue capacitar um homem para que fuja desta situação. Então ela, um dia quando ninguém estava em casa, ela assediou José. Reparem, os dois sozinhos. José podia ter dito, ok, eu vou fazer isto.
E com certeza o seu corpo queria uma coisa daquelas. Mas José permaneceu firme. Permaneceu firme. Em primeiro lugar, porque reconheceu que o seu Senhor, por meio de Deus, tinha dado, e reconheceu que não poderia. Aqui atrás. Que não poderia estar pecando contra Deus, que não podia pecar contra Deus. Isto aqui é tão intenso, amados. José não tinha o Espírito Santo, José não tinha Cristo, porque Cristo não tinha vindo, e José não tinha a Bíblia Sagrada, como nós temos, Palavra de Deus revelada. E José conseguiu. Pelo temor do Senhor, ele conseguiu aqui. E entendeu que não era para resistir a ela, mas sim fugindo é a melhor resistência. Fugindo da tentação sexual, como a Bíblia nos diz, fugir da idolatria, por exemplo, mas fugir da sensualidade, do assédio, fugir da prostituição, ok? A Bíblia não diz para nós resistirmos ou para lutarmos contra, mas sim para fugirmos, porque principalmente ao homens, nós não conseguimos resistir, nós temos que fugir. José sabia que não conseguia resistir, por isso é que ele fugiu, ok? E mesmo assim esse fugir é bênção que Deus dá ao homem. Vejam a importância que uma mulher, aqui eu falo de casais, que uma mulher tem na vida do marido. Se a mulher der ao marido o sustento sexualmente falando, o marido não vai ter vontade e vai conseguir estar bem tranquilo em relação a assédios de outras mulheres. Mas se a mulher não dá o que é suposto, o que a Bíblia diz que é uma obrigação tanto da parte do marido quanto da parte da mulher, o que é suposto ao marido, o marido quase certeza que não vai aguentar. Muitas das traições que nós vemos de homens, na verdade, traição a quem trai obviamente está a enganar, está errado. Foi um engano, claro, mas está errado, ok? É pecado e Deus odeia isso. Mas eu não justificando, é pecado e pronto, ok? Mas a mulher pode fazer com que o homem seja são, sexualmente falando. A mulher consegue fazer com que o marido desfrute apenas dela e não necessite de mais ninguém. Porque o homem, ele é mais intenso nessa área. E o homem não consegue aguentar. Vamos ser honestos, homens. Nós não conseguimos aguentar. Por isso é que Deus deu ao homem a capacidade de satisfazer com a sua mulher. E deu à mulher a capacidade de colocar sã a vida do homem nessa área. Se não tem regularmente essa satisfação, quase certeza que começarão a haver discussões e não só isso, cada um começa a olhar por cima do ombro, começa a ver que pássaros é que estão aqui a pairar ao nosso redor. E esta é uma grande verdade. Muitas vezes os maridos traem as mulheres porque as mulheres, por exemplo, os castigam. É errado, o marido está errado, ponto final, ok? Não é justificação alguma. Estou a dizer é que a mulher pode prevenir isso. A mulher pode fazer com que o seu marido se mantenha sexualmente falando. E o homem, obviamente, a mulher. Mas aqui, como toda a gente sabe, ok? Isto é natural, isto é justificado pela ciência também, mas a Bíblia mostra claramente isso. Se a mulher for capaz de saciar o marido nessa área, quase de certeza, porque até isto aqui é uma obediência à Bíblia, mas quase certeza que os dois vão permanecer sãos nessa área, ok? Porque o marido, com certeza, ou praticamente, se for cristão, eu vou dizer com certeza, ele terá um ânimo imenso na mulher e conseguirá amar a mulher com alegria o tempo todo. Mas existem mulheres maldosas, antibíblicas,
ou mulheres que até podem ser bíblicas, mas têm atitudes antibíblicas por vezes, de impedir o ato sexual ao marido. E neste caso vou dizer, com todo o respeito em Cristo, amadas, isso aí é, é algo antibíblico, castigador no mau sentido mesmo. Por isso tenham cuidado com isso. E se vocês, mulheres que não estão casadas ainda, levem isto para a vossa vida. Leiam 1 Coríntios 6, 7. Esse contexto todo, mas principalmente o 7. 1 Coríntios 7. E entendam a importância que o homem e a mulher têm nesse sentido. Tanto é que a Bíblia diz para não se separarem um único dia. Caso interrompam essa área sexual, que seja para jejum, para estarem mais intensamente com Deus, com o Senhor. Mas se assim não for, ou se assim, mesmo que assim seja, rapidamente voltem para que o diabo não os tente e não os engane. Ok? A intenção é boa? É. Mas a prioridade quando alguém se casa muda. Ela muda. Ela, claro que é para Deus, mas eu vou honrar a Deus honrando a minha mulher, dando a minha vida por ela. E a minha mulher vai honrar a Deus vivendo, me respeitando, e isto em plenitude. A Bíblia mostra claramente isso. Quando eu tenho o respeito da minha mulher, com alegria eu amo. Se eu amar, quando eu digo amar, é dar a minha vida por ela. Se eu amar, então eu mostro o meu respeito por ela. Ou seja, a mulher ama respeitando o marido. O marido respeita amando a mulher, entregando-se por ela. Reparem que o ato do homem para a mulher tem que ser algo mais romântico, verdadeiro. O casal tem que ser verdadeiro, claro, mas o ato do homem para a mulher tem que ser mais romântico. Faz todo o sentido. Mas a mulher, o ato de amor para com o homem é mais de respeito. E amados e amadas, não negligenciem o poder que Deus dá à mulher pelo facto de ela mostrar ao marido, estando calada a maioria das vezes, mas mostrando pelos seus atos. Isso cai como brasas na cabeça do marido quando ele entende que a mulher está ali em silêncio, com uma postura imensa. Normalmente o marido é mais explosivo, sim. Por isso é que a mulher é dotada de paciência, normalmente. E cuidado, se tu fores uma mulher goteira já com os teus pais, cuidado para não levares isso para o teu marido. Porque isso aí é das coisas piores que pode acontecer. A Bíblia diz que é melhor estar sozinho num canto do telhado enquanto chove do que viver com uma mulher assim goteira que causa briguinhas, ok? Cuidado, amados. Glória a Deus pela sua palavra. Eu sei que eu fiquei aqui há algum tempinho, mas coisas necessárias. Vocês podem comentar porque eu vou ver tudo o que vocês comentaram, se Deus assim me permitir, ok? Nós vemos aqui que fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. Glória a Deus, amados, porque aqui nós vimos que isto aconteceu também com Potifar. José fiel, enquanto temia a Deus, José fiel a Deus, ele teve esta atitude e em resposta Deus abençoava em termos prósperos mesmo. Em todas as pessoas que estavam com José, todas as pessoas que confiavam em José, ok? E José disse aqui uma coisa clara. Normalmente nós vemos pessoas, livros sobre interpretação de sonhos e tudo mais. Não, não, isso é satânico mesmo, porque a interpretação de sonhos é individual e vem de Deus apenas. Não vem desses livros estranhos, não vem de pastores que acham que aquela interpretação é sempre a mesma coisa. Nada disso. A interpretação vem de Deus. Nós vemos aqui, vemos em Daniel e vemos muito mais, obviamente, na Bíblia, mas isto aqui, os dois principais, na minha opinião, José e Daniel, acerca de sonhos. Então mostra claramente que é Deus quem interpreta ou quem dá a interpretação, porque também é Ele que envia o sonho. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo como José havia previsto ao interpretar o sonho. Novamente aqui eu digo, Deus deu a José essa interpretação do sonho, ok?
novamente aqui, essa capacidade não está em minhas mãos, disse José, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo, o que mostra o quê? Que quando nós temos entendimento sobre as coisas, nós conseguimos então acalmar. Glória a Deus, amados. Uma pequena pausa de 15 segundos e vamos para Mateus. Glória a Deus em todo o tempo. Amém. Glória a Deus, amados. Aproveitei para beber aqui uma água. Glória a Deus. Vamos então para Mateus 12, a partir do versículo 46 até ao 13, até ao capítulo 13, versículo 23. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Logo aqui já podemos ver mãe e seus irmãos, filhos de Maria, ok? Porque os discípulos estavam com Jesus. Então mãe e seus irmãos, família carnal, neste caso meio irmãos, mas considerados irmãos. Porquê meio irmãos, Simeão? Porque Jesus não veio da junção de José e Maria. Veio do poder do Espírito Santo que fez com que Maria concebesse. Então, os irmãos de Jesus carnais eram da parte de mãe de Maria, ok? Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos, ok? Dá para entender que os discípulos estavam lá dentro e os irmãos, então, que a Bíblia está aqui a referir, são carnais. Os irmãos carnais de Cristo, meio irmãos. Então apontou para seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a Deus, amados. Interessante que não fala sobre Pai, porque Pai é o Pai Celestial, ok? Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. E as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso. E não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, e os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem,
seus ouvidos, pois eles ouvem. Glória a Deus, amados. Eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. Veja o contexto. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Só escrever aqui uma coisa. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Glória a Deus, amados. Esta parte aqui diz assim: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem tem ouvidos, ouça. Invista tempo, invista tudo o que tem na sabedoria. Reparem que isto aqui está a chamar o quê? Provérbios. Mostra a mesma coisa que Provérbios. Aqui esta parte diz: pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantidade. Mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. As pessoas dizem assim: que injusto, aquele que tem. Eu vou dizer isto assim. Nós aqui não falamos de política, ok? Não falamos mesmo. As pessoas utilizam a Bíblia para proteger certas coisas que não fazem sentido. A Bíblia não é política. Claro que ela tem coisas políticas e tudo mais, principalmente no Antigo Testamento. Mas ela não é política. Ela é Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. Se houver um tipo, entre aspas, de política, é a política de Deus. Não tem nada a ver com as coisas deste mundo, ok? Não vamos comparar. As pessoas que dizem, umas pessoas dizem, não, Jesus era de esquerda, Jesus era de direita. Não importa, isso não tem nada a ver. E este aqui também não tem nada a ver. Então, se não tem nada a ver, a nossa mente não pode pensar de maneira plenamente ou apenas mundana. Não! A nossa mente tem que pensar o que é que está aqui a falar. E Jesus explica logo a seguir o quê. Aqui diz, ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois o que têm, ou seja, eles têm, mais lhes será dado. O que é que será dado? A palavra. O que é que eles têm? Eles têm é Cristo. Quem tem Cristo receberá mais entendimento, mais paz, mais bênção, mais do reino dos céus. Mas quem não tem, quem rejeita, até o que tem, o pouco que tem de bênção, vai ser tirado. É isto que significa. Não tem a ver com mais nada, ok? Por isso vamos reduzir. Não tem, pelo menos pode ter a ver com mais coisas, claro, mas relacionadas espirituais. Não é relacionado com as coisinhas deste mundo, ok? E aqui diz, é por isso que eu uso parábolas, disse Jesus aqui. Eles olham, mas não ouvem, escutam, mas não... eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías. Vejam porque é que Jesus falou em parábolas para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Nós não podemos dizer assim, eu vou falar com parábolas por causa... Tu não estás a cumprir nada do que o profeta, do que alguém disse. Tu não és Jesus. Jesus é que veio cumprir, ok? Jesus é a plenitude desse cumprimento, ok? E as coisas todas em relação a ele já se cumpriram, e as que se não cumpriram estão, obviamente, relacionadas com a escatologia, o final dos tempos. Neste caso, a escatologia é o estudo dos tempos, mas a parte escatológica do final dos tempos, ok? Então, Jesus veio cumprir aqui, ok? Muitas vezes nós queremos espiritualizar coisas que não dão, né? Neste caso, queremos
fazer analogias. Claro que são as coisas espirituais à mesma, mas o que eu quero dizer é que queremos colocar analogias em coisas que não são. Jesus falava em parábolas porque para se cumprir o que foi dito pelos profetas. É tão simples quanto isso. Porque era suposto isso acontecer. Aqui, amados, as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim, antes disso, vamos à primeira. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Reparem, então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. O problema aqui não está numa pessoa se ela rejeita de verdade ou não a mensagem. O problema está em não entender. Uma pessoa quando ouve a mensagem e rejeita, por exemplo, os ateus, ditos ateus, que é preciso ter realmente mais fé para ser ateu, ok? Acreditar só em teorias e teorias e teorias, não fundamentadas em lado algum, ok? E mesmo se nós formos à parte científica, é bem necessário ter muito mais fé, uma fé muito maior para ser ateu do que para ser cristão. Porque ser cristão faz muito mais sentido lógico do que ser ateu. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entenderam. Então muitas vezes nós vamos ter com alguém e essa pessoa rejeita a mensagem e nós começamos a apontar o dedo. Calma, amados, calma. Ali a semente foi colocada, boa semente, só que foi colocada em um lugar que foi à beira do caminho. Então, amados, ela não entendeu. Por isso é que ela rejeita. Ela não rejeita porque entende. Ela rejeita porque não entende. Então vamos orar por essa pessoa para que, se for da vontade de Deus, Deus permita que ela entenda e assim receba. A segunda semente, e nós vemos que o maligno vem arrancar a semente que foi lançada em seu coração. E eu gosto disso, em seu coração. Okay? Porque não é apenas partilhar o Evangelho porque sim, mas é falar a cada pessoa individualmente, falar o Evangelho a cada pessoa. Glória a Deus, amados. As que caíram no solo rochoso, ou seja, já caíram no solo, mas foi um solo rochoso, representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. E isto é o que acontece na maioria das igrejas que diz assim: quem quer receber Jesus levanta a sua mão. Ei, 300.000 convertidos, mas depois ficam 2. Simeão, mas pelo menos ficaram 2. Pois é, mas sabes o que é que a Bíblia diz aos 298 que rejeitaram depois? Que voltaram atrás? A Bíblia diz que essas pessoas que dizem levantar a mão e dizem, tudo bem, são todos cristãos, tudo bem. A Bíblia diz que eles fizeram dessas pessoas duplamente filhos do inferno. Porque antes não conheciam e já eram filhos do inferno. Mas agora conhecem e não entendem. Aliás, entendem em parte, mas com entendimento rejeitaram. E aí tornam-se duplamente filhos do inferno. É muito perigoso essa mensagem de quem quer receber Jesus no seu coração, levanta a sua mão. Quem está aí, feche os seus olhos, levanta a sua mão, ok? Mas depois não há trabalho algum em relação a essa pessoa, ela fica... Uau, este ano a nossa igreja converteu cerca de 123 pessoas. Uau, a nossa igreja é boa. Pois é, mas um ficou, um foi batizado e nem percebeu o que é o batismo. Amados, vejam aqui o que eu escrevi aqui. Batismo, ou baptismo, depende, mas batismo, para ser mais atual. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Este é o problema das pessoas que são batizadas sem entender o Evangelho. Entendem em parte, recebem com alegria, sem demora, mas não entendem verdadeiramente. Então não têm raízes. E como não têm raízes, nós fazemos pressão a elas. Recebam, sejam isto, sejam batizados e tudo mais. Mas quando nós batizamos uma pessoa que não sabe nada do Evangelho, nós estamos a batizar por quê? Mas isto é muito importante para que nós vejam a importância de um ministro de Deus, dito ministro de Deus. Além de pregar a palavra, ele tem que dizer se a pessoa está apta para ser batizada. Claro, se a pessoa quiser, ninguém vai negar isso. Mas a pessoa tem que entender plenamente. Se a pessoa não entender plenamente, ela vai rejeitar. Desculpem, eu acho que apareceu aqui um pouco da tosse que eu dei aqui. Se a pessoa não entender, ela vai rejeitar passado uns tempos. É isso que nós
Agora também o oposto não. Ah não, tens que dar provas de que tu mereces ser batizado. Calma, calma. Também não é assim. Ela tem que entender. Ela tem que entender. Claro que isso já vem com provas. Mas ela tem que entender. O nosso trabalho é preparar a pessoa para o reino, ok? É partilhar o evangelho, basicamente é isso. Aqui, as que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Amados, este aqui é onde a maioria das pessoas, estes dois aqui do meio, a segunda e a terceira semente, é onde as pessoas realmente ficam mais. As preocupações desta vida. Vejam porque é que a ansiedade é pecado. Porque a ansiedade representa que a pessoa não confia em Deus. Ah, mas eu tenho um problema de saúde e então sou ansioso. Vê lá se a Bíblia quer discutir sobre isso ou diz, tu que és ansioso, olha uma coisa, não estejas inquieto, não estejas inquieto, não estejas inquieto, porque Deus te dá todas essas coisas. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as tuas petições e orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela as tuas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Se tu não acreditas nisto, então a tua fé é pequena. Crê nisto, porque isto é a verdade. Se tu chegas a Deus com todo o teu coração, a tua vida vai mudar. E uma coisa que vais entender é que tu vais desfrutar da paz. A preocupação sai. As coisas desta vida, as soluções desta vida saem e entra a paz que excede todo o entendimento. E a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Mente. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se tem alguma virtude ou algum louvor, pensem nisso. Glória a Deus. Amém, amados. Muito interessante aqui esta parábola. Aqui agora. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade. Que colheita é esta? As pessoas que vão ouvir a mensagem por causa dessa pessoa. Então eu recebi a mensagem, eu quis, é assim quis, né? De crer ou de querer? Crer. Talvez escrita esteja correto. Mas pronto, eu acreditei e, e então outras pessoas vão ouvir a mensagem através de mim e dará uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Amados, glória a Deus, amados. Vejam a importância de nós partilharmos o evangelho simples. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Pausa de 10, 15 segundos e vamos ler Salmos e Provérbios, um após o outro. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, amados. Oração de Davi, Salmo 17. Oração de Davi. Ouve, Senhor, minha súplica por justiça. Atenda meu clamor por socorro. Escuta a minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Tu puseste à prova meus pensamentos. Durante a noite examinaste meu coração. Tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Estou decidida a não pecar com minhas palavras. Quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Os mandamentos de Deus, amados, guardam-nos de nós imitarmos as ações dos cruéis. Meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Clama a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor. Com teu poder tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Com teu poder tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Protege-me como a menina de teus olhos. Esconde-me à sombra de tuas asas. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais
que me cercam. Eles não têm compaixão. Ouve como contam vantagem. Seguem meus passos e me rodeiam, prontos para me derrubar. São como leões famintos, ansiosos para me despedaçar, como jovens leões escondidos de tocaia. Levanta-te, ó Senhor. Enfrenta-os e faz-os cair de joelhos. Com tua espada, livra-me dos perversos. Pelo poder da tua mão, Senhor, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos. Que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos. Porque sou justo, verei a ti. Quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Glória a Deus, amados. Provérbios 3, 33 a 35. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Amados, glória, glória a Deus. Se Deus permitir, amanhã nós iremos voltar para a nossa cidade e a live segunda-feira já estará com todo aquele cenário que Deus me agraciou de ter, aquele microfone muito bom, graças a Deus, e obviamente estarei mais à vontade também para fazer a live. Por isso, amados, se puderem, eu peço-vos, orem pela nossa viagem de amanhã e oremos uns pelos outros, amados. Deus vos abençoe. Permaneçam na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em vós, amados, para que a nossa mente seja mudada, o nosso coração seja transformado de dentro para fora. Toda a honra e glória sejam para Deus em todo o tempo, amados. Glória a Deus por esta comunhão, glória a Deus. E como puderam ver, se vocês puderam ver, eu coloquei aqui Maria Eduarda Rolando Pereira como moderadora, porque ela tem feito um trabalho bem ativo nessa questão e eu achei por bem. Então, surpresa, Maria Eduarda, porque eu não lhe disse nada, nem perguntei se ela queria, mas eu coloquei aqui, ok? O que será a bênção? Será vocês, quero que vocês comentem aqui o que é que acharam da Maria Eduarda Rolando Pereira como moderadora do canal. É uma bênção. É para nós e é uma bênção também para vocês. E Maria Eduarda, obrigado pela tua persistência aqui. Claro, Deus está-te a dar essa oportunidade. Caso Deus não dê um dia, não tem problema, mas eu agradeço, ok? E a todas as pessoas que têm vindo diariamente, eu agradeço de coração, ok? Não tem a ver com preferência, tem a ver mesmo com o trabalho que têm feito. E dessa maneira, então, eu coloquei. Amados, Deus vos abençoe e até ao dia de segunda-feira, se Deus permitir. Tenham um ótimo fim de semana, desfrutem dos vossos irmãos em Cristo, em cada congregação, e caso não tenham, amados, irmãos em Cristo, ou seja, não tenham essa congregação física, até segunda, se Deus permitir, nós estaremos aqui. Deus seja louvado em todo o tempo. Glória a Deus. Amém.